Digamos que você está se comunicando utilizando um protocolo HTTP. E no protocolo HTTP, toda a sua comunicação é um texto plano. Então é possível saber que você está se comunicando com tal serviço. E dá para saber o que você mandou de dados e o que você obteve de dados. Então o protocolo HTTP deixa tudo público na rede mundial. Então um espião, naturalmente, saberia que você se comunicou com tal serviço. E que, naturalmente, o que você transmitiu. Se você utiliza um protocolo chamado HTTPS. Bom, é uma camada extra de criptografia. Lá no modelo OSI. Naturalmente, o modelo OSI é um modelo de estudo e referência. E naturalmente, toda informação é criptografada. Com isso, um espião saberia que você se comunicou com tal serviço. Mas não sabe o que você escreveu e mandou e não sabe o que você recebeu. Digamos que eu teria uma certa privacidade com relação a isso. Veja, o governo está se comunicando utilizando um protocolo HTTP. O governo sabe que você se comunicou com tal serviço. Você não pode deixar nenhuma ponta solta. Veja esse episódio. Esse episódio é demais. Após achar uma linha, é possível seguir a linha. E, naturalmente, chegar a algum lugar. Nós temos que evitar deixar essa linha visível para o governo. Essa linha é nosso rastro. Eu falo sempre de governo, porque a maior ameaça contra o ser humano é o governo. Se você acha que eu estou falando é algo maluco. Teve um caso no Brasil, o pior país do mundo para se viver. De espionagem, mas não do Brasil. Uma espionagem da agência norte-americana. Na comunicação transoceânica por fibra óptica. Só para você ter uma ideia. Então, governos espionam. Você deve estar se perguntando. Tá, mas se está criptografado com o HTTPS, qual é o problema? Eu vou explicar sobre um tipo de ataque chamado ataque de colheita. Um ataque de colheita poderia ser feito. Lógico, talvez eu não seria o alvo. Mas se eu não sou o alvo, eu não sou ninguém tão importante assim. Mas elementos dentro do governo podem ser espionados por outros governos. Eu tenho uma playlist que fala sobre essa guerra cibernética que acontece no ciberespaço. Os serviços de internet, então. Como eu posso dizer, todos indexados e acessíveis. Isso é a surface web. Então a surface web está tudo indexado, tudo acessível. Tem link para tudo e todo lugar é acessível. Sabemos tudo que cada pessoa faz na surface web. E nós, naturalmente, somos controlados pelos nossos donos. Caso eu estou em um país. Nesse país que eu estou naturalmente. Eu sou controlado pelos donos desse país. Ou seja, os governantes. E você está, provavelmente, em outro país. Você tem outro dono. Todo ser humano tem dono. Se chama governante. O governante é nosso dono. Simples assim. Não é à toa que existe um tal de passaporte. Bom, e abaixo dessa surface web. Nós temos um mundo não indexado, um mundo não conhecido. E não pode ser conhecido. Eu juro, se você me inventar de fazer um sistema de busca para esse mundo não indexado, eu vou ser um dos primeiros hackers que vai atacar você. Você não pode ter a ideia aqui, nesse submundo, de indexar alguém. Como que chegamos até os links? Como que chegamos até os serviços? A resposta é por fóruns, chat, recomendação. Livros abertos como esse que você está lendo em PDF. Levam você para caminhos. E é comum os caminhos deixarem de existir. Por uma questão de segurança. E naturalmente esse mundo oculto. Ele é de difícil acesso. E tem que ser difícil. E naturalmente, eu chamo esse mundo de um mundo mais anônimo. Teoricamente, se você utilizou as ferramentas da forma correta, você está no anonimato. Teoricamente, muita gente discorda disso. Muita gente discorda que o Tor seja uma boa ferramenta. Estou explicando a ferramenta. A tecnologia, a teoria por trás. E naturalmente, eu chamo esse mundo. Se tem outra tecnologia mais oculta que o Tor, como por exemplo o I2P. Não é agora o momento de discutir quem é mais ou quem é menos. Vamos entender o que é o Tor Onion.
Então, naturalmente, eu adquiriria o anonimato. Se eu fizer tudo direito utilizando essas tecnologias. Você tem que entender que você, então, está caminhando sobre o Vale das Sombras. E se você acredita na criptografia, você caminhará pelo Vale das Sombras sem temer o mal. Então você tem que acreditar na criptografia. E você está caminhando, então, pelo mundo do cypherpunk. Eu me encaixo nesse modelo de hacker. Eu desenvolvo soluções criptográficas para me manter mais anônimo sempre. É muito comum e é uma exigência dos hackers cypherpunk que eles sejam hackers do tipo que programem ferramentas criptográficas. Eles não só utilizam ferramentas criptográficas, mas eles acabam, naturalmente, evoluindo ferramentas criptográficas. Isso é muito comum. Não é um mero usuário de ferramentas criptográficas. Esse mundo do anonimato, ele pode ser acessível naturalmente, com alguns recursos tecnológicos muito específicos. E aí, teoricamente, seria muito difícil o governo fazer um link entre você real e a sua identidade pessoal, com a sua identidade hacker. Bom, naturalmente, nós podemos aplicar essas tecnologias de comunicação criptográficas. E isso é fundamental para que você oculte você, naturalmente, de um possível espião. Vou exemplificar com o desenho um tipo de criptografia que lhe daria privacidade, não lhe daria anonimato. Bom, naturalmente, eu tenho um browser e há uma comunicação com uma outra máquina, um site HTTP. Então a mensagem que vou transmitir não conta para ninguém. Eu não posso transmitir essas mensagens assim. Ela é muito perigosa para mim. Os governos iriam me prender por eu mandar essa mensagem. Agora eu vou criptografar a mensagem e enviar a mensagem criptografada. No outro lado, eu recebo a mensagem que está criptografada e desfaço a criptografia. E eu tenho a mensagem e pode ser utilizada pelo serviço. Naturalmente, o caminho contrário é semelhante. Um espião aqui na internet capturaria minha mensagem. Saberia que eu estou me comunicando com esse serviço, mas não saberia o que eu estou falando. Não saberia que eu estou falando essa frase tão perigosa no Brasil. Não conte para ninguém. O Brasil é complicado. Legal, isso é uma privacidade. Isso naturalmente não me traria o anonimato. Se o governo ou o espião não gostasse deste site, então o governo me prenderia aqui no Brasil. E no Brasil a pena é 17 anos de cadeia. E não tem julgamento. O julgamento é feito direto por quem? Como é feito o julgamento no Brasil? Se o governo não gosta de uma pessoa, isso é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a corte mais alta, ou seja, a última instância. O que ele faz? Ele junta um monte de pessoas em um processo, pessoas inocentes e pessoas culpadas. E ele julga o processo. E aí ele dá a pena de 17 anos para todo mundo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar você, vai te colocar em um processo. Tem uma pessoa que realmente é um criminoso. E aí ele vai te penalizar com 17 anos de cadeia. É um jeito que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro inventou para poder conseguir tirar pessoas que discordam do governo. É assim que funciona no Brasil. Não sei como é aí no seu país. Então essa mensagem é muito perigosa. Não conte para ninguém o que eu estou falando. Mas naturalmente, a criptografia ali é apenas uma forma de privacidade. Um caminho que vai me ajudar a ficar privado no caminho. Na verdade, conforme eu falei, a entrada e a saída, os logs podem me associar a alguma coisa. Bom, vou complicar aqui o nosso modelo. Você vai ver que nós, naturalmente, vamos caminhar para a ideia do que é o TOR. Ou, naturalmente, o que é a ideia do I2P, por exemplo. Lógico que o I2P e o TOR têm particularidades. Mas vamos pensar aqui em um modelo que está caminhando para esse sentido. Imagine que eu tenho aqui então o browser. E eu escrevo aquela mensagem que é proibida no Brasil. Não conte para ninguém. É assim aqui no Brasil. Então a primeira criptografia é executada. Essa primeira criptografia é para ser utilizada nesse tronco.
Está vendo? Entre o router 2 e o serviço que eu quero acessar. É feita uma segunda criptografia, que é para usar entre o tronco router 1 e router 2. E é feita uma terceira criptografia, para usar daqui do host 1 para o router 1. Essa é a ideia de cebola. Você faz uma, duas, três criptografias. Em cebola, você criptografa o criptografado. Por isso já pesa o processamento. Naturalmente, então, nós vamos enviar essa mensagem aqui. Para o router 1. Então é desfeita a primeira criptografia. Depois vai ser desfeita a segunda criptografia. E depois vai ser desfeita a terceira criptografia. E vai chegar a mensagem aqui. Tudo bem. Então, dessa forma, o retorno é semelhante. Repare que eu tenho agora um ambiente muito mais complexo. Para ser espionado, não é tão fácil. Eu preciso de algumas coisas aqui para começar a ficar melhor. Primeira coisa. Eu preciso de muitas pessoas. Muita gente se comunicando com muitos servidores. Isso é muito importante. Isso vai dificultar muito. Capturar os artefatos entre os routeiros e saber quem é quem. Outra coisa. Eu preciso de muitos routers. Routeiros de entrada, routeiros de saída. E seria interessante ter routeiros intermediários. Não coloquei para não complicar o meu exemplo. Já complicaria. Agora imagine que esses routers estariam e seriam distribuídos em países diferentes, com governos de ideologias diferentes e inimigos. Seria muito difícil. O país que está o router 1 emitir uma ordem judicial para saber lá no país que está no router 2. Em tal horário, tal minuto, tal segundo, chegou uma comunicação de 10 kbps e foi para onde? Nesse router. Que sabe lá Deus de quem é. Começou a complicar mais ainda. Então a ideia é perfeita. Mas tem alguns problemas. Muitos especialistas hackers brigam na internet, tentando defender ou atacar esse modelo. Vou explicar os pontos problemáticos, para que você entenda e tire sua conclusão. Se eu estou entre o host 1 e o router 1, ou seja, se eu capturo e eu sou um espião nesse trecho. Naturalmente, eu saberia que você apenas utiliza a rede TOR só. Foi assim que foi preso um hacker do Lu Security, que foi entregue por um traidor. Um traidor da nossa ideologia, ou seja, do mundo hacker. Foi preso esse cara. Jeremy Ammont. E esse rapaz, ele foi preso. Foi entregue pelo Hector Monsegur. E ele foi preso porque o Hector passou todo o seu log de transmissão, um para o outro, enquanto o FBI monitorava esse ponto da comunicação. Esse ponto da comunicação. Então foi possível, pelo horário de saída desse lado, saber que a mensagem veio para essa pessoa. O que o hacker poderia ter feito? Eu acredito que ele errou muito ali. Você pode fazer um programa Python que fica aleatoriamente se comunicando com a rede TOR e transmitindo dados em tempos diferentes. Por quê? O que a polícia fez então? Quando o Hector, deste lado, informou para a polícia que ele acabou de mandar mensagem para o outro hacker, que a polícia estava achando que era esse outro hacker. A polícia estava espionando o Wi-Fi. E poderia ver que chegou a mensagem com um tamanho apropriado. Porque ele estava rodando somente a ferramenta de chat, naquele momento em seu computador, usando o Wi-Fi. Não foi possível saber o que passava na mensagem pelo tamanho. Mas foi possível ligar o horário. E isso deu à pessoa 10 anos de cadeia. Mais ou menos. Veja que problemático é. Um espião no meio do caminho. Aqui. Ele saberia apenas que alguém está se comunicando, mas não sabe dizer o que tem na mensagem, quem é e para onde vai. Então é muito difícil, na verdade é impossível, você saber aqui no meio. O que você sabe apenas? O tamanho da mensagem criptografada. O que tem que ser feito para que a mensagem seja criptografada? Para melhorar. Eu já fiz isso em programas que eu já usei. Eu gerei uma massa de dados de tamanho randômico. Eu sei que a randomicidade não existe, mas dá para dificultar.
Então eu gerava, tipo assim, 10 bits a 1 megabit de dados randômicos aleatório. Só para a mensagem ficar maior e menor, maior e menor, maior e menor. E aí eu descascava ela do outro lado e descartava o trecho para poder dar um tamanho bem aleatório ali. Então é possível você, baseado no que saiu daqui e veio para cá, ou que saiu daqui e veio para cá, saber o tamanho aproximado em bits aqui. E tentar fazer uma associação. O tamanho em bits para tentar fazer uma associação. É muito difícil isso aí. Não dá para saber realmente. É o ponto mais difícil de se espionar. Então o outro ponto, também que é possível espionar seria este ponto aqui. Imagine o site Silk Road. Eu não sei onde está o Silk Road. Tudo bem. Eu não sei onde está o Silk Road. Mas digamos que eu comece a desconfiar de 1000 pessoas neste país. E aí eu começo a me infiltrar nas companhias de telecom. E eu consigo mais ou menos saber o tamanho da mensagem que é transmitida para cá. E eu sabendo mais ou menos o tamanho da mensagem que seria transmitido para uma requisição Silk Road. Ou que eu receberia uma resposta do Silk Road. Eu poderia descartar mais da metade dos 1000 elementos que eu investigaria. Cairia para 500. Então eu utilizaria outras técnicas para filtrar mais. Para reduzir os 500 para 10 pessoas que eu vou investigar. E aí eu investigo 10 pessoas. Então o modelo está cheio de problemas. Não vou dizer que é perfeito. Eu vou lhes ensinar a configurar da melhor forma. Da melhor forma possível. Outra coisa que também é muito discutida. Muito discutida mesmo. Nesse mundo, você coloca uma VPN entre você e a rede Tor. Eu uso a VPN, por exemplo, e o Tor. Isso é um risco. Não estou dizendo que eu faço. Estou simulando. O que aconteceria? Você seria mapeado lá na empresa de VPN. Digamos, eu vou usar o nome aqui. ExpressVPN, que é uma muito conhecida. Melhor vamos usar a ProtonVPN, porque a ProtonVPN ela entrega hackers. Então o governo, naturalmente, ele consegue se infiltrar dentro da ProtonVPN. E a ProtonVPN como é que funciona? Você começa a analisar a sua comunicação com a empresa de VPN. Vai entrar na Tor e começa a analisar a outra ponta chegada. Seria um controle muito grande que a empresa, no caso o governo, utilizando a ProtonVPN, teria sobre sua comunicação. Então a melhor forma de você se comunicar com uma rede Tor é você não usar VPN. Você usa diretamente a Tor. Problema, o governo norte-americano terá que se infiltrar dentro da empresa Telecom que eu utilizo aqui no meu país. Teria que se infiltrar da Telecom que você utiliza aí no seu país. E entre outras telecoms de outros países. Seria muito difícil isso. É muito mais fácil monitorar a Proton. E fazer com que todos os hackers usem a ProtonVPN com uma falsa bandeira de que é seguro. E eu sei que eles usariam o Tor lá dentro, então eu poderia fazer essa análise. É uma crítica que é feita. Por isso que eu não utilizo Tor com VPN. Bom, conforme eu falei, é possível criar muitos circuitos. Conforme eu falei, então, é possível você colocar muitos routeiros aqui no meio. E dificultar muito. Para isso, então, por exemplo, nós vamos falar agora sobre o Tor. Aqui eu estou, por exemplo, exemplificando utilizando o Wikileaks. Então eu estou utilizando o Tor. Então eu passo por um router na França, na Alemanha, na Áustria. Então eu chego no wikileaks.org. Veja que foi utilizado aqui um link 2, 3, 4. 4 links. Aqui foi utilizado 1, 2, 3 links. Então eu imagino que eu teria mais um elemento intermediário. É possível você dizer quais são os roteadores que você gostaria que entrasse. Quais roteadores você gostaria que saísse? Quais roteadores intermediários você gostaria de acessar? Então, por país. Então, eu não gostaria que fosse pelos Estados Unidos. Eu não gostaria que fosse, por exemplo, pela Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Estou retirando esses países da minha lista que eu gostaria. Então, naturalmente, eu estaria mais anônimo. Por quê? Porque eu utilizaria outros países. Poderia aumentar o número de relé.
Mas se eu aumentar o número de relé, vai ficar muito lento. Então é possível também aumentar o número de roteadores intermediários. Chamamos de relé os roteadores intermediários. Bom, quando você instala o Tor na sua máquina, você instala um motor, um serviço Tor na sua máquina. E qualquer programa na sua máquina pode usar esse serviço Tor na sua máquina, utilizando uma coisa chamada proc SOC5. Bom, naturalmente, seria muito difícil você configurar seu browser com anonimato. No livro aqui, eu faço uma análise de browsers, dos mais clássicos aos menos clássicos. E eu mostro os detalhes de segurança para você. Então você tem que pensar. Você tem que pegar meu livro e ir até a parte de browser. Pode, inclusive, avançar. Não precisa ser agora. O Tor Browser, então, é um browser que já vem pronto e customizado. Ele, naturalmente, foi, como eu posso dizer, customizado. Ele foi customizado por especialistas. É um browser que ele já existe. Ele não é um browser todo concebido para o mundo do anonimato. Pegaram um Firefox e melhoraram ele. Naturalmente, ele tem versões e as versões costumam ser melhoradas. Então, o seu browser Tor. Ele acessa um serviço Tor no seu computador. Eu estou desqualificando o mundo Windows aqui, tá? Só vou falar de Linux. O Windows é só para a gente invadir ele. O Windows é só para a gente construir malwares para ele. O Windows é só para a gente rir. Linux é o que nós usamos. Então, em seu computador, o browser acessa o serviço Tor. Porta 9050. Então ele acessa essa rede de routers que estão na Tor, os relés para chegar até o objetivo. Então você poderia ter qualquer programa, inclusive malwares escritos. Aí eu vou te explicar. Você vai chegar no capítulo de malware que eu vou te ensinar a programar malwares. Eu fiz um malware há um tempo atrás. Eu dropei no Windows do cara um Tor ESE e eu fiz o meu programa, não é browser, eu fiz o meu programa se comunicar com o Tor e o Tor se comunicou pela rede Onion com o servidor de controle, que está em outro lugar. Mas não é tão simples assim. Eu tenho que explicar para você como você deixar muito mais anônimo esse negócio e naturalmente. Eu vou explicar para vocês lá no capítulo de malwares. Ficou muito bom, gostei muito, o desempenho ficou ruim, mas eu gostei muito. Bom, e se você acessa a rede Onion, você pode, pela rede Onion, acessar domínios Onion que não precisam ser com BR ou a surface web. Ou seja, repare. Você, pela rede Tor, você consegue entrar na rede da OAN na surface web. Você, pela rede Tor, você consegue chegar em um site que está escondido lá dentro, em alguma máquina no mundo, dentro da rede Onion. Não dá para chegar lá assim. É muito difícil. Estão tentando derrubar vários sites que estão na rede Onion. Só derrubaram sites, por exemplo, o Breach Forums, porque o Breach Forums tinha um domínio na surface web. Se o Breach Forums nunca tivesse tido um domínio na surface web, até hoje o Breach Forums estaria lá funcionando até hoje. Vamos ver como funciona, então, isso. O seu Tor, o seu browser ou o seu programa, seu malware, por exemplo, se comunica com esse Tor proxy. Essa linha vermelha, criptografada, passa segura pela WAN. Passa segura pela rede do alvo. Passa segura pela sua rede, se você está utilizando. Passa seguro. Sem chance de ser, como eu posso dizer, observado. Porque está criptografado. Enquanto seus outros programas passam pelo seu computador. Passa pelo e chega até a internet. Sem toda a segurança da rede Onion. Problemas. Que isso, ou seja, a rede Onion é muito lenta. Mas é muito lenta. Mesmo. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.